torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos comentar sobre a apresentação do novo executivo do Vasco, Admar Lopes. Também vamos falar de jogadores que foram especulados, como possível reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. E vamos começar aqui, falando sobre Admar Lopes, que é o novo diretor de futebol do Vasco, foi apresentado, é oficial, Admar Lopes é do Vascão. Admar Lopes aí com a carreira muito extensa, começou como scout no Lille, no Mônaco, e também no time do Porto, e também foi evoluindo, na sua carreira, e teve uma passagem como diretor de futebol no Boa Vista de Portugal, e depois foi trabalhar no Bordeaux, que foi aí seu último clube, aonde Admar ficou de 2021 até 2024 no Bordeaux. O Bordeaux, um time francês que acabou despencando aí de divisões, caiu da primeira para a segunda, depois não conseguiu acesso, e no caso depois aí decretou falência, e foi parar na quarta divisão do futebol francês. O que eu quero dizer com isso, que apesar de Admar ter sido o diretor de futebol do Bordeaux, isso não interfere em nada, até porque a situação do clube era muito bagunçada, uma gestão aí ridícula, e tem pessoas aí que já comentaram, sobre o trabalho do Admar no Bordeaux. Umas pessoas também falam que o trabalho dele foi um trabalho aí fraco, no Bordeaux, mas muita coisa também ali da gestão do time francês atrapalhou o Admar Lopes, conseguir aí fazer um trabalho decente no time francês. E agora, aqui no Brasil, Admar Lopes tem uma missão de conseguir fazer aí o futebol do Vasco andar, contratar jogadores de qualidade, renovar contratos de jogadores, do nosso atual elenco, jogadores que são pilar, dentro do Vasco, como Léo Jardim, como Puma Rodrigues, e também como Paulinho, Jair, são jogadores aí que têm os vínculos se encerrando no fim desse ano, e também enxugar a folha, tentar aí resolver a situação de jogadores que não tem espaço nesse elenco, como Jean Davi, que tem poucas chances. Jean Davi geralmente é relacionado para as partidas do Vasco por questão aí de falta de opções, E Admar Lopes deixou em sua entrevista um ponto aí muito importante nessa questão de elenco. Ele comentou e falou que vê o elenco do Vasco como um elenco desequilibrado, o que significa, que tem muitas peças boas, mas tem muitos jogadores aí que ganham salários altíssimos, e não servem para nada, jogadores aí que inclusive o Vasco tem dívida com algum deles, como no caso do Jean Davi. O Vasco deve aí mais de 1 milhão, quase 2 milhões aí de luvas para o Jean Davi, jogador que foi contratado por 10 milhões, o Vasco fez a aquisição junto ao Toluca do México, clube de um jogador que a gente já vai falar dele aqui, que foi especulado para vir jogar aqui no Vasco. E Admar Lopes, ele foi muito sincero, falou sobre enxugar a folha aí, liberar alguns jogadores, falou também sobre renovações, e o foco vai ser renovar, com os principais jogadores do Vasco, desse elenco, como Léo Jardim, como Paulinho, Felipe Coutinho, entre outros jogadores aí. Admar vai focar nessa missão aí de renovar o contrato desses jogadores que são importantíssimos, e também como tirar alguns jogadores aí pé de rato,
que está encostado aí, tem poucas oportunidades nesse time. E também, né, o Admar tem a missão também de ajudar, né, o Vasco se organizar e traçar aí, né, o planejamento de como vai ser as contratações. A Admar projeta fazer contratações certeiras, né, não ficar contratando jogadores aí aposta, porque não vai ter tempo para se adaptar. A Admar tem a ideia de fazer contratações pontuais para o jogador chegar aqui no Vasco, vestir a camisa e jogar, porque o Vasco não pode cometer os mesmos erros que cometeu nas janelas passadas, né? Na janela do início do ano, na janela do ano passado, no meio do ano, né? Dessa gestão aí do Pedrinho. E isso aí também é um ponto que com certeza a diretoria do Vasco já comunicou, já conversou com a Admar, porque não pode ter mais erros, né? A ideia é minimizar a quantidade, né, de erros aí e procurar uma quantidade maior no caso de acertos, até porque o Vasco não pode ficar aí, né, vacilando, porque o mercado vai abrir no mês que vem, mercado de transferência, e o Vasco tem que fazer contratações pontuais, jogadores aí que venham agregar, né, com elenco, jogadores que briguem por posições de titulares, né, com as peças que a gente já tem: Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Tietê, o goleiro Léo Jardim. Temos também ótimos laterais, né, como no caso aí do PH. O Piton, defensivamente, eu critico muito ele aqui, mas é um lateral aí que ofensivamente é muito bom. E no caso também, né, temos aí um bom volante como o Hugo Moura, um dos melhores defensores, né, do elenco do Vasco e também do futebol brasileiro, né, em quesito de desarme. O Hugo Moura ajuda muito e é um dos melhores da posição jogando aqui no Brasil, né. E a Admar agora, né, vai ter aí essa missão de organizar, né, tudo no departamento de futebol do Vasco, a questão de renovações, de contratações e também enxugar a folha. Mesmo com a saída do Dimitri Payet, a folha salarial do Vasco é muito alta e a Admar tem essa missão aí, né, de procurar clubes aí para alguns jogadores, né, que vem perdendo espaço nesse time do Vasco, né. Jogadores como Alex Teixeira, Jean Davi. Alex Teixeira pouco utilizado pelo Diniz. Ele até entra em alguns jogos, mas por questões do elenco mal montado, né? O Alex Teixeira, na minha opinião, não deveria nem receber mais oportunidade, porque quando ele entra nos jogos, ele não consegue ajudar em nada, né? É como se fosse ali menos um dentro de campo. Jean Davi nem se fala, né? Vive no banco de reservas, né? E jogadores como Sforza servem como moeda de troca em possíveis negociações aí que o Vasco venha fazer, principalmente no mercado argentino, que tem muitos jogadores aí que o Vasco tem interesse, né? Como no caso do Javier Ruiz, Lorenzo Scipione, Alan Lescano, esses jogadores aí que vem sendo, né, oferecido pelo Vasco, e alguns aí o Vasco especulou, né, para tentar contratar. E agora a gente vai passar aqui, né, o tema aí de contratações. Vamos falar de um jogador que foi especulado para ser reforço aqui no Vasco. Inclusive, tem o aval do técnico Fernando Diniz para avançar nas negociações. É o jogador Brenner, cria da base de São Paulo. O Brenner jogou muita bola no São Paulo, né? Foi emprestado em 2019 por Fluminense. Brenner tem apenas 25 anos. Não deu certo no Fluminense. Teve uma passagem relâmpago aqui de 1 ano. Jogou aí 6 jogos no Fluminense. Não fez nenhum gol, nenhuma assistência. E depois retornou para o São Paulo. E depois o São Paulo vendeu o Brenner para o Cincinnati, dos Estados Unidos, né, que joga a MLS. O São Paulo vendeu aí por cerca de 11 milhões. No Cincinnati também, o Brenner não firmou
e depois foi vendido para a Udinese da Itália por 10 milhões de euros. E agora, na Udinese, o Brenner jogou aí cerca de 19 jogos e fez apenas 2 gols e 2 assistências, e vem perdendo espaço, né, no elenco do time italiano. E o Vasco está interessado em contratar o Brenner por opção aí de empréstimo, né? Empréstimo aí de 1 ano. No caso seria de julho até o ano que vem, né? No caso aí junho, dia 30 de junho, 1 ano aí de empréstimo. No caso, o Vasco tenta fazer essa contratação, né? Essa é a ideia, contratar Brenner por empréstimo, de repente até mesmo com a opção de compra. O Brenner tem um contrato longo com o time italiano. O contrato do Brenner lá na Udinese vai até 2028. Então, a ideia é trazer o Brenner aí por empréstimo, até porque o Brenner é um jogador que não firmou, né, no time da Udinese. É um jogador que está lá, né, parado. Aqui no Vasco, de repente, ele teria aí uma visibilidade, uma minutagem maior, e seria aí muito bom, né? Até porque o Brenner já trabalhou com o técnico Fernando Diniz, tanto no São Paulo quanto no Fluminense, quando o Fernando Diniz era treinador dessas equipes, né? Então, aqui no Vasco, as portas estão abertas aí pro Brenner vir jogar aqui, né? Pelo menos aí 1 ano de empréstimo, de repente, se ele conseguir jogar, né? Demonstrar seu futebol e conseguir se adaptar, né? Jogando aqui no Vasco e ter números aí interessantes a ajudar, né, o ataque do Vasco. De repente o Vasco pode até tentar aí fazer a aquisição em definitivo do Brenner, né? O Brenner no São Paulo jogou muita bola, fez muitos gols, muitas assistências, mas no Fluminense, na Udinese e no Cincinnati ele não se firmou. Tem números aí muito abaixo do esperado, né? Então seria aí uma boa o Vasco tentar contratar o Brenner aí por empréstimo. O Brenner foi vendido, né, pela última vez do São Paulo, do São Paulo não, da Udinese, do Cincinnati, né, no caso, o time da MLS, para a Udinese por 10 milhões. O Cincinnati comprou por 11. O Cincinnati aí perdeu cerca de 1 milhão de euros nessa negociação. Mas eu acho que até valeu a pena, né? Porque o Brenner vem despencando muito. Agora no Transfermarkt o Brenner está avaliado em 4 milhões de euros. Então quer dizer que ele está se desvalorizando, né? É a mesma situação do Juan Sforza aqui no Vasco. Foi comprado aí por mais de 5 milhões de euros. E hoje em dia no Transfermarkt aí o Juan Sforza deve estar batendo aí uns 3 milhões e alguma coisa. Porque não vem jogando, não vem tendo espaço. E quando o jogador não joga, não tem minutagem, né? Não consegue aí, fazer aí pelo menos uma assistência, alguma coisinha ali no jogo. Não jogar, né, os jogos, né? O seu valor cai muito, né, no Transfermarkt. E de repente a Udinese vai pensar aí em fazer uma transação aí, né? Com o Brenner, emprestar ele, ou tentar até mesmo vender em definitivo. Aí já não seria... Aí no caso já seria um problema pro Vasco, né? Porque seria um investimento aí muito alto. E o próprio executivo do Vasco, né, Admar, deixou também esse ponto aí muito explicado, né, na sua coletiva, que o Vasco não vai fazer investimentos aí fora do orçamento, né? O Vasco vai trabalhar ali com o orçamento ali bem ajustado, não vai poder fazer grandes investimentos. E lembrando, né, o Brenner também interessa o próprio São Paulo. O time do Internacional também tem interesse na contratação do Brenner por empréstimo, além do Vasco, né? Outro jogador que é cria do São Paulo e também vem agitando muito os bastidores dentro do Vasco é o jogador Elinho. Elinho, que jogou muita bola no Bragantino. É um jogador liso, né, ensaboado, diferente do Brenner, né, que é centroavante e também atua como um segundo atacante, né, ponta esquerda. Elinho é um jogador de ponta, né, um jogador de ponta direita. Joga muita bola,
foi vendido do São Paulo, né, no caso, foi para o Bragantino por 4 milhões de euros. E do Bragantino, ele foi vendido lá pro time que ele tá, né, agora, por 13 milhões aí, que é o time do México, o Toluca. 13 milhões de euros, muito dinheiro aí que o Bragantino conseguiu vender o Elinho, né? E é um jogador que entrega muitos gols. Em 24 jogos aí já fez 4 gols pela equipe do Toluca, né? Lembrando que o Elinho foi transferido ano passado, então não tem muito tempo, né? Que o Elinho foi lá pro Toluca. Então a tendência é esses números aí do Elinho ir aumentando, né? Ele entregar mais gols, entregar mais assistências conforme o tempo for passando, porque ele vai estar aí se adaptando, né? Melhor ainda, né? No caso, no futebol mexicano, que é um futebol competitivo, né? Digamos aí que o futebol mexicano está no mesmo nível aqui do futebol argentino, até mesmo aqui do Brasil, né? Da MLS, está aí nivelado aí. Esse futebol, né, do México, tanto com o futebol aqui da América do Sul, né, principalmente da Argentina e do Brasil, também com o futebol lá dos vizinhos deles, né, dos Estados Unidos. Então, o Elinho, ele é um jogador aí que seria uma contratação de impacto, seria reforço de peso caso o Vasco conseguisse pelo menos trazer o Elinho aí de repente por empréstimo aí com opção de compra, né? O Elinho chegou no time do Toluca tem pouco tempo, né? Cerca aí de 1 ano jogando no Toluca do México. Tem aí 4 gols, né? Em 24 jogos. É um jogador aí que é muito rápido, um atacante que vai muito ali na linha de fundo, né? Que ataca muito ali os espaços. E de repente seria aí um jogador ideal para o técnico Fernando Diniz, que precisa de jogadores assim agudos, né? O Vasco tem muito poucos jogadores assim no elenco, e os que tem geralmente nem joga, né? Como no caso aí do Lloyd. O Ryan ultimamente, né, tem evoluído muito e está conseguindo aí dar essa profundidade aí no ataque do Vasco, e vocês veem que o ataque já está funcionando melhor, né? Principalmente com o técnico Fernando Diniz. O Ryan tem evoluído na questão aí de chegar na linha de fundo, tem um drible de qualidade, né? Consegue finalizar também com qualidade, e a cada dia que passa o Ryan vem evoluindo mais ainda, né? Vem melhorando mais aí, graças ao técnico Fernando Diniz, que está extraindo melhor do Ryan, que é um jogador que a gente sabe, né? Passou por todas as divisões de base aqui da seleção brasileira, né? É um jogador que é um fenômeno. O Vasco não vai vender ele agora nessa janela do meio do ano. O técnico Fernando Diniz quer contar com o Ryan até o final do ano, mas acho que de dezembro para lá o Ryan não passa. O Ryan já teve proposta de diversos clubes europeus. O Vasco está segurando ele porque tem a tendência aí de valorizar mais ainda o Ryan, né? Até porque tem aí o Mundial Sub-20 que o Ryan vai disputar, jogando aí pela seleção brasileira, e a tendência é o Ryan continuar se valorizando mais, né? E é isso, o Vasco só tem Ryan aí como jogador de profundidade. Tem o Lloyd, mas o Lloyd aí, a gente sabe, né, tem uns problemas aí mentais. É um jogador que não conseguiu aí, né, demonstrar nada no Vasco. Tem muitos problemas aí psicológicos. A última vez que ele jogou, ele fez merda aí, e o Diniz não tá nem aproveitando o Lloyd, né? Não tá nem botando ele para jogar mais. É um jogador aí que tem um pouco também de insuficiência técnica, falta futebol nele, mas quando ele jogou, né? Alguns jogos aí no Vasco, quando ele chegava na linha de fundo, ele sempre fazia ali um barulho, né? A gente já vê ali que o Vasco precisa de jogadores que sejam decisivos no último terço do campo, né, na linha de fundo ali, como o Ryan vem fazendo, né? Mas o Vasco precisa de mais, até porque Nuno Moreira, Garré, os demais jogadores aí do elenco, tirando o Ryan, né,
não consegue ter essa profundidade. O Lodge também, no caso, não é utilizável, né? Então, o Vasco precisa sim contratar, e o Elinho é esse jogador, né? Só que o Elinho, totalmente diferente do Brenner, o Elinho tem uma valorização muito alta no Transfermarkt, né? O Toluca comprou ele por 13 milhões de euros no Transfermarkt. O Elinho tá valendo aí cerca de 8 milhões. Então seria muita grana aí pro Vasco fazer o investimento. A ideia também seria fazer aí uma proposta por empréstimo, assim como no caso, fazer uma proposta por empréstimo do Brenner também, né? E Admar Lopes aí vai continuar avançando nessas negociações, né? E de repente possa vir a ter aí um desfecho feliz, né? Eu acho o Elinho aí um ótimo jogador, um cara muito veloz, um cara que, se viesse jogar aqui no Vasco, seria muito bom, seria maravilhoso. O Vasco ia ter aí um leque maior, né? No ataque, teria aí mais produtividade, né? Ryan e Elinho ali na frente, com certeza ia infernizar o ataque dos adversários, né? Dois jogadores rápidos. Tem o drible, né? Jogadores que tem uma finalização muito boa. Seria aí maravilhoso, né? Mas veremos aí, né? Como será traçado aí, né? As contratações no Vasco, né? Como vai ser aí o planejamento. Então, a gente tem que aguardar, porque a Admar já deixou bem claro que o Vasco não vai fazer loucuras nessa janela. Vai fazer contratações pontuais. Isso é muito bom, né? E a Admar vai ter aí total liberdade, né? Para contratar, para renovar, para fazer o que tiver que fazer na frente do futebol do Vasco. Não vai ter aí ninguém aí para atrapalhar, né? Ele vai ter autonomia para gerir aí o futebol do Vasco, né? Para ter aí uma boa gestão, para fazer um bom trabalho como executivo. E é isso, torcedor. Além de Elinho, além de Brenner, o Vasco também está de olho no Vitor Sá, ex-Botafogo, Javier Ruiz, né? Alan Lescano, Lorenzo Scipione. No caso aí, o Scipione, né? O Lorenzo Scipione é um volante. Os demais aí que eu citei são atacantes e pontas. Além deles também, o Vasco também já sondou um meio-campo. Lucas Cepeda, né? Cepeda, jogador chileno de seleção. E também o peruano Sérgio Pena, que é um jogador também de meio de campo, né? Volante. E a gente vai ver aí, né? No decorrer dos dias aí, né? Que agora o Admar tá na frente e o homem vai trabalhar, né? E a tendência agora é agilizar as renovações e procurar contratar aí os jogadores aí que tem que ser contratado. E também emprestar, né, jogadores aí que não está sendo utilizado, né? Jogadores que perderam espaço, né, nesse elenco do Vasco. E é isso, torcedor. Nosso vídeo chegou ao final, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezão. Se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado por ter assistido até o final aí. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.